A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos juntos ao culto ao nosso Deus, nesse dia 16 de julho de 2023. Esperamos que a nossa reunião seja realmente de utilidade para a vida de cada um e que produza uma real edificação e um crescimento espiritual legítimo. E também é com grande alegria que agradecemos a Deus por podermos estarmos juntos mais uma vez. Aqueles que estão conosco, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que têm sempre nos acompanhado através da internet, a cada um deles, nós agradecemos e oramos em favor de cada um, assim como sei que muitos oram em nosso favor. Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus que sabe e conhece todo o nosso interior, Deus que é aquele que tudo pode e nada pode impedir o teu querer e a tua vontade em nos abençoar, em abençoar o povo de Deus. A esses que têm o desejo de conhecer a tua palavra, de crescer na fé, de serem agradáveis a ti, ao Senhor, e obedientes à tua palavra. Ó maravilhoso Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento para compreender aquilo que tu tens para cada um de nós hoje. Unge com teu Espírito Santo a cada um de nós, aquele que vai ouvir a tua palavra, aquele que tem esse desejo, Senhor, dado pelo teu Espírito Santo de estarmos juntos. No nome de Cristo Jesus, capacita-nos a cada dia mais para estarmos juntos de ti como tu és digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Aceita o nosso louvor, atende a súplica daqueles que buscam a ti com o coração quebrantado e contrito, ó Pai. Não merecemos, mas de tuas mãos recebemos, porque sabemos que tu és um Deus misericordioso, todo-poderoso, sublime, santo, o nosso escudo e fortaleza sempre presente, a quem recorremos no nosso momento de ansiedade, de angústia, de tristeza e dor. E tu estás sempre presente e tem nos abençoado até aqui e continuará conosco. No nome de Cristo Jesus, te pedimos a tua presença preciosa, falando em cada coração. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, neste dia que fez o Senhor, 16 do mês de julho, e que possamos estar, então, em oração, porque o nosso tema é a oração sem resultados. E sabemos que nem todas as nossas orações podem produzir o resultado que esperamos. São várias as razões. Mas aqui nesse texto, no livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, nós podemos aprender que alguns tipos de oração que fizeram e que talvez ainda façam, não são obtidos os resultados esperados, não porque Deus não quer abençoar. Sim, o Senhor sempre quer abençoar, mas existe, com certeza, algumas regras para a nossa oração, algumas diretrizes para que possamos orar devidamente, corretamente. Então, nesse texto do livro do evangelista Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus lhes disse ainda esta parábola, a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que aqui está. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém,
mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, este voltou para casa justificado, sim, aquele que reconheceu que era pecador, e não o outro que não reconheceu que necessitava da misericórdia e do favor de Deus. E, como esse texto diz, ele se exaltou a si mesmo. Por isso, será humilhado pelo Senhor. E aquele que aquele que se humilhar diante de Deus e diante dos homens será exaltado pelo Senhor. Maravilhosa palavra. Vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã desta vez, com os hinos de números 243 e 394. O hino de número 243 tem como título Ao Abrir o Culto. Vamos então? 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura assim nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Abençoa. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Sim, ó Deus e Pai, porque o Senhor é o nosso protetor e é aquele em quem buscamos refúgio, e Ele ali está sempre presente para nos dar esse refúgio necessário, ao qual o mundo não pode nos conceder. Graças a Deus por esta fidelidade do Senhor em estar sempre conosco. Amém e amém. Nosso segundo hino, de número 394, diz: A mão ao arado. O arado e a mão. Um funciona através da ação do outro. Um
dois, três. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Quando no céu desfrutares perfeita paz. Olá. Amém, aleluia. Somente no céu nós poderemos obter esta paz perfeita e cremos que após esta vida terrena vamos desfrutar nos céus junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que por nós morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Por isso que estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para agradecer ao Senhor por mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado. E louvamos ao Senhor porque Ele é fiel, cumpre e que cumpre todas as suas promessas escritas na sua palavra. Amém. Verdadeira e santa, a qual nós confiamos, nós cremos, confiamos e proclamamos no nome de Jesus. Amém. Então, agradecidos a esses irmãos que sempre têm estado conosco, às vezes alguma coisa impede que os servos de Deus, os filhos do Senhor estejam juntos, reunidos e conosco também. E reconhecemos que tudo está nas mãos e no controle do nosso Deus. E para tudo isso ele tem um propósito justo, santo e bom. Com certeza sentimos a ausência de alguns irmãos, aqueles também que nos veem através da internet. Nós somos gratos e muitas vezes não sabemos como ser gratos a Deus por todas estas almas, que são almas preciosas, a qual Jesus Cristo comprou com seu sangue inocente por um alto preço. Por isso louvamos a Deus por todos vocês. Amém. Gostaria de agradecer ao nosso Deus por esta semana de bênçãos que tem se passado e que o Senhor esteja abençoando e guardando aos nossos familiares todos. Não vou mencionar o nome de nenhum para que nenhum fique de fora, porque são muitos, mas
os nossos familiares, todos os meus parentes, assim como os familiares da irmã Mia. Que o Senhor esteja abençoando continuamente, dando esta maravilhosa graça e esta misericórdia abundante, a qual nosso Deus pode conceder a cada um daqueles que buscam a palavra do Senhor. Aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que possam, neste momento, nesta oportunidade, conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e que com certeza receberá dos benefícios que o Senhor tem registrado na palavra santa. Nós agradecemos e pedimos que orem também em nosso favor, em favor do nosso trabalho, em favor de tudo aquilo ao qual o Senhor tem nos concedido fazer. É a graça, a misericórdia e esse privilégio de estar com vocês. Amém. No nome de Jesus. Vamos compartilhar com os irmãos aqui a nossa irmã Simone Uemura, que está conosco. Irmã Simone, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Eu quero só agradecer a Deus por tudo, pedir para que Deus abençoe, para que a gente possa se encontrar. Amém, Ele Jesus. vai abençoar em nome disso. Amém. Muito grato, irmã Simone. Nishimura Kyodai e irmã Maria, por gentileza. Oi, no sound. Oi. 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 Dozo. Congelou. Oi. Kansa. Cancha. Agradecemos. Irmã Maria, tem algo? Não, não tem. Amém. É igualmente. Amém. Então, graças a Deus por este casal, que o Senhor esteja abençoando e que ele também podemos estar juntos nesta manhã, que o Senhor ali esteja abençoando o lar e o local de trabalho dos nossos irmãos. Irmão Anderson e Keiko, que estão Isso. conosco. Na paz dos irmãos. A paz do Senhor Jesus. A gente só tem a agradecer pela semana que Deus nos deu de vitória, de bênçãos. E continuar pedindo a oração dos irmãos. Semana que vem estaremos pegando a estrada, né? E para que Deus possa nos guiar no passeio. Que sem ele eu não sou nada, né? Aleluias. Amém? Amém. Onde vai? Doutor, Totoro, meu Deus. Totori, nem A imagino. praia lá. Ah, Meu praia. Deus, praia lá com as ondas. As dunas de Totori, meu Deus. É longe, não? aproveitar que é aniversário da empresa, então ninguém trabalha, né? Então, Ishikawa, quem? Amém. Muito grato. A irmã Keiko está ocupada? a Keika, a mesma pedido de oração, ela está ocupada. Amém. Muito grato, meu querido Anderson e Boa Keiko. viagem. Deus abençoe, então. Vamos aqui com a irmã. Muito grato. Vamos com a irmã Mieko, então. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Hoje Paz é só do boa Senhor noite, Jesus. né? Sim. Agradeço imensamente a Deus. Ontem foi o dia do... E ontem e hoje, Brazilians Days, em Tóquio, em Yoyogi-Koen. Mas correu tudo na Santa Paz, com muito calor. Meu Deus, muita coisa, mas sem grandes acidentes, graças a Deus. E a Mili também passou 2 dias em Shimizu, lá em Shizuoka, mas retornou muito bem, graças a Deus. Glória a Deus. Ontem meu esposo foi buscar em Shinkansen e retornaram mais alegres. Também. Aleluia. Amém. Agradecida a Deus. Hoje a temperatura, então, por aqui esteve 38, 39, e depois dos 36 eu já começo a derreter, né? Não tem condições. A gente já, apesar de ter nascido em um país tropical, mas a temperatura acima dos 36, que é a nossa temperatura interna, para mim já passa um pouquinho acima do suportável. Mas
O Senhor é aquele que tem nos dado esta vitória maravilhosa e podemos chegar até aqui sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor e vamos orar então. Luzinete, eu não consigo entrar. Isso. Não sei o que acontece. A irmã Luzinete no momento não pode estar conosco, assim como aos demais irmãos que não estão conosco. A irmã Bianca chegou recentemente, alguns minutos atrás chegou do trabalho, então foi descansar, mas apresentou-nos o pedido de oração e que possamos estar orando em favor dela, do seu local de trabalho, também dos seus familiares, da sua mãe, o seu pai, e que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando. E vamos interceder mais uma vez, juntos, por aqueles que não podem estar conosco, que o Senhor esteja abrindo o coração para que possam estar conosco. Ao irmão Melvin Santana, a sua esposa, Renata, sua filha Débora também, que não podem estar conosco, que estão talvez fora do alcance de algum sistema de comunicação, mas o Senhor também ali esteja abençoando a cada um deles. Ó Deus justo, santo e bom, Tu és maravilhoso em todos os teus feitos, ainda que muitas vezes não compreendemos, ó Senhor, o agir da Tua mão tão poderosa. E o que o Senhor tem abençoado a cada um desses, ao nosso irmão Nishimura, ao seu lar, aos seus familiares, Pai amado. Nós te bendizemos, te agradecemos, assim como a nossa cunhada, a esposa do irmão Nishimura, em todos os seus passos, ó Pai. A este casal continua dando da Tua graça, do Teu favor imerecido, e que eles possam estar continuamente vindo pela manhã na Tua presença, na Tua casa, e agora, no final da tarde, início de noite, estar juntos conosco. O Senhor os recompense, ó Deus, abundantemente, ricamente, poderosamente. Igualmente eu peço, ó Deus Santo, sem merecer, mas nós te pedimos em favor do Anderson, Pai, teu filho, amado, que também passa por dificuldades devido ao seu local de trabalho, ao seu horário de trabalho, mas o Senhor o tem dado saúde e forças, o Senhor o tem abençoado, assim como a ele, aos seus familiares todos, ó Deus Santo. E ele com o coração agradecido, agradece a ti de público por todas as tuas bênçãos de mais uma semana que se passou, pela saúde e as forças que tem concedido a este casal. Ó Senhor, a irmã Keiko, que o Senhor também esteja abençoando poderosamente, ricamente. E por esta saída, esta viagem que vão fazer, Pai, que o Senhor esteja com eles, sabemos que estará com eles, guardando, protegendo, livrando de todo perigo, todo acidente, todo mal, concedendo, Senhor, meu Deus, o Teu Espírito Santo para falar, e que eles sempre vão ouvir, Senhor Pai, a voz do Teu Espírito Santo que fala mansamente com cada um de nós. Continua abençoando os familiares do Anderson, aqueles que estão próximos do Anderson, aqueles que estão próximos da Keiko, aos familiares da Keiko. A irmã Luzinete, Senhor, meu Deus e Pai, seu esposo Alexandre Bonetti, e a seu filho que está sendo recuperado por causa da Tua graça, do Teu poder, porque Tu és um Deus de cura, de libertação, de salvação. Tu és um Deus que renova, que restaura, que restabelece. Somos testemunhas vivas deste poder incondicional e este amor incondicional que tem concedido aos Teus servos em todo o mundo, Pai. Continua a proteger os Teus filhos, a guardar. Assim, te pedimos também abençoa os familiares da irmã Luzinete, ao nosso irmão José Ronaldo, sua esposa, nossa irmã Santina, aos demais irmãos da nossa irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando a cada um, o irmão Donizete, ó Senhor e os familiares todos.
Continua guardando e protegendo por misericórdia e por amor de Cristo Jesus. Ó Pai amoroso, no nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos a tua presença também, Senhor meu Deus, no lar da Simone, ao seu esposo Júlio Kaworemura, a sua filha Sofia e seu filho querido Noah, que eles possam estar conosco no próximo dia 5, que possam se alegrar de estar nos revendo e que possamos nos alegrar com a presença desses teus filhos, podendo, Senhor meu Deus, confraternizar e compartilhar, Senhor meu Pai, o teu amor. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede. E também pela Bianca, ó Pai, nós te louvamos por esta jovem, que tu estejas abençoando ricamente e poderosamente o seu pai e a sua mãe. Nesse momento, gostaríamos de ouvir o pedido de oração da nossa irmã Luzinete, se assim pode ser feito. Irmã Luzinete, por gentileza. Luzinete. Ok. Oi, Paz do Senhor. Tem algum pedido? Paz do Senhor. Tem algum pedido de oração, irmã Luzinete? Ontem, Pai Senhor, bom dia. Bom dia. Amém. Ontem eu vim para São Paulo. Olha. Minha mãe não passou Meu muito bem. Deus. Minha mãe não passou muito bem. Meu pai levou ela para o hospital. Eu vim para São Paulo e mas ela já está em casa, graças a Deus. Aleluia. Eu queria oração pelos meus pais, tá bom? E por nossa família e agradecer a Deus porque nós chegamos bem de viagem. Foi meio assim, rápido que a gente resolveu vir, mas Deus tem vitória. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito grato. Então, a irmã Luzinete está conosco, este privilégio de estar com esta irmã, também tão preciosa quanto todos esses irmãos que têm estado conosco. E ela reitera aquele pedido de oração e aquela oração que estávamos fazendo em favor do nosso irmão José Ronaldo, pastor José Ronaldo, e a nossa querida irmã Santina, que o Senhor já tem livrado mais uma vez e que ela já está de volta ao lar. E também a irmã Luzinete e o irmão Alexandre agradecem a proteção, o cuidado e o livramento que tu concedeste a este casal de chegar em paz ali em São Paulo e que tu estejas com eles também no regresso, na estada deles ali, e que eles possam regressar em paz ao lar ali em Santa Catarina, debaixo do teu favor, da tua proteção, porque tu és escudo e fortaleza sempre presente na nossa vida. Recorremos a ti, Pai amado, em favor desses teus filhos, em favor dos nossos familiares, em favor do pedido da irmã Mieco, Senhor meu Deus, que agradece essa oportunidade de estar ali nesse sábado que se passou e que o Senhor esteja abençoando ricamente e poderosamente, ó Pai amoroso. Nós te bendizemos por tua palavra que vamos compartilhar. Te bendizemos e te agradecemos por tua palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e na nossa boca para proclamar àqueles que querem mais, conhecer mais, se aproximar mais de ti. No nome de Cristo Jesus, concede esta graça maravilhosa de podermos compartilhar e ouvir a tua preciosa e santa palavra. No nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, é que nós oramos e te agradecemos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Senhor Jesus, com certeza, foi aquele que mais nos ensinou a orar. E sabemos, né, do nosso dever de orar. Sabemos que é preciso orar. Em tudo, o Senhor Jesus orava e dava graças. Então, o nosso exemplo supremo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos outros exemplos dentro da palavra de Deus, mas o nosso supremo, o nosso sublime e santo Senhor Jesus é a nossa referência. E nós agradecemos a Deus porque Ele registrou nesta palavra santa que Jesus orava em todas as situações.
Então sabemos que é preciso orar, que é indispensável orar e ter uma vida regular de oração. Então precisamos orar em todas as situações, não somente quando precisamos e carecemos de algo que vem das mãos do Senhor, mas em muitas outras situações, como podemos ver algumas delas nesta noite. Então, a palavra de Deus nos exorta a orar. A palavra de Deus também nos incentiva e nos estimula a orar de tantas e tantas maneiras. Então, não temos desculpas dizendo que não sabia, porque todo aquele que lê e se orienta pela palavra de Deus sabe que nós devemos orar e em tudo agradecer ao Senhor. Pelo simples alimento, nós devemos orar. Pelo nosso ir e o nosso voltar, devemos orar. E em todas as situações. Não temos que orar, mas não basta orar. Nós temos que orar com discernimento, com reverência, com sabedoria e inteligência. Que o nosso texto nos apresenta uma oração que não foi respondida pelo nosso Deus e uma oração que foi respondida pelo nosso Deus. Então, o fariseu e o publicano, esse texto conhecido, em que um ora sem discernimento, sem reverência, sem sabedoria e sem inteligência. Então, precisamos nos comunicar com o nosso Deus e Pai para alcançar a sua misericórdia e os seus favores imerecidos. Ele sabe das nossas necessidades, mas Jesus salientou e tornou bem patente que precisamos pedir, buscar e bater. 3 situações diferentes, mas tudo isso em oração. Pedir em oração, buscar em oração e bater em oração. Então, precisamos sempre estar buscando a presença do Senhor, e esta presença só pode ser através da oração e da palavra viva e eficaz que Ele nos deixou. Então, aqueles que oram, como este exemplo que vimos, pensando que são justos, e ainda aqueles que desprezam os outros, não serão atendidos em suas petições. Este exemplo é uma parábola? Sim, é uma parábola. Mas essa parábola nos ensina que nós não devemos, nas nossas orações, nos justificar, querer nos justificar. Nós não somos justos de maneira nenhuma. Jesus disse, não há um justo sequer, então eu sou injusto. E aqueles que oram também desprezando os outros, na nossa oração não deve ter esse tipo de petição. Então ele diz, Deus, eu te agradeço porque sou gente boa. Ou seja, eu não sou igual a esses outros que são pecadores, adúlteros, ladrão, roubador ou qualquer outra atitude que não agrada a Deus. Então, ele ainda fala, Deus, eu te agradeço. Não? Quer dizer, não é essa é a minha linguagem. Deus, eu te agradeço porque eu sou gente boa, não faço nada de ruim. Também te agradeço porque eu sou mais santo do que os outros, porque jejuo 2 vezes por semana. Muito bem, pode até ser. Não descartando a possibilidade do jejum, é claro, mas também vamos ver qual é o propósito desse jejum. E também, ele diz, e também sou dizimista fiel. Dizimista fiel não significa muita coisa com relação à oração ser respondida. Principalmente aquele que vai se justificar diante de Deus que, por dar o dízimo a alguém, ele vai obter algum benefício do Senhor. Então, é o que ele está dizendo, né? Também sou dizimista, eu dou o dízimo de tudo aquilo que o Senhor
ensina na palavra dele. Então, ele se esqueceu que estava fazendo o quê? Apenas a sua obrigação de jejuar, de orar, de dar o dízimo, de todas essas coisas que ele proclama nesta parábola. Ele estava fazendo apenas a sua obrigação, que é a nossa obrigação. E em um outro texto, Jesus nos chama de servos inúteis, se assim nós procedermos. Ou seja, Jesus disse, se fizer só o que a palavra de Deus manda, ele classificou-nos, a nós, como servos inúteis. Bom, imagina se eu não orar com sabedoria, discernimento, inteligência e reverência acima de tudo. Então, oração egoísta, que é para proveito próprio e exclusivo, também não é atendida. E oração sem amor ao próximo. Vou pedir alguma coisa ao próximo, mas eu não tenho amor ao próximo, é só da boca para fora. Também não. Desprezando ao nosso irmão. Então foi o que ele fez. Não faço isso, não faço aquilo e também não sou igual a esse publicano que está aqui perto de mim. Então ele desprezou nesta conversa, nessa oração, se podemos dizer assim, ele desprezou aquele outro que estava próximo dele. Então, uma lição para mim, para cada um de nós, não desprezar o nosso irmão. Tá? Então, essa oração onde eu possa desprezar o irmão, quer seja ele de qualquer classe social, jamais essa oração será respondida pelo Senhor. Então, uma oração que não leva a nada, não é respondida. Então, esse tipo de oração nunca foi e não será atendida, que é aquilo que está no versículo 14. Então, aquele, ou seja, o primeiro, que está na parábola, não recebeu, a sua oração não foi atendida. E aquele que estava no final da sentença, da oração, da frase, então este, o primeiro, que estava mais próximo, Jesus disse, então, esse que orou batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, este será atendido. Então, isso está no versículo 14. Mas a nossa oração também poderá ser respondida se reconhecermos que somos pecadores, que foi o que ele fez, e necessitamos da misericórdia de Deus. Esta é uma das bases da nossa oração. Eu vou buscar a Deus como se Deus fosse aquele que tem que atender às minhas necessidades que eu tenho em mente. O Senhor está para atender às nossas necessidades? Sim, se buscarmos a Ele com reverência, sabendo que Ele é todo-poderoso e eu nada sou diante dEle. Assim, Ele reconhecendo, Ele sabendo e conhecendo o nosso coração. Não significa que palavras bonitas ou palavras ou frases de efeito vão causar algum impacto diante de Deus. De forma nenhuma. Então ele vai conhecer. Ele sabe e conhece o meu interior e o meu coração. Então, esta foi um exemplo de uma das orações. Não é a única oração, mas uma das orações que a palavra de Deus diz que não foram atendidas. Mas, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 19, então, Paulo nos ensina muito como, então, fazer uma oração eficaz. E ele diz, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Primeira coisa, orar para que outros irmãos sejam espiritualmente fortes. Muitos são espiritualmente fracos.
muitos ainda não têm a devida vivência no Evangelho. Então, ele não é espiritualmente maduro, forte. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Segunda petição. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, não é separado, não é nada que seja para uso pessoal, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo como em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Amém. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, sabemos que jamais poderemos conhecê-lo neste mundo presente perfeitamente. Mas este amor de Cristo devemos conhecê-lo em sua largura, comprimento, altura e profundidade. E peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o seu... que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então, orar para que os irmãos sejam cheios da natureza de Deus. Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo nos ensina como orar com eficiência para obter as bênçãos do Senhor em nosso favor e em favor de outros, em favor dos nossos irmãos em Cristo, ou muitas vezes em favor de uma pessoa que não conhece a Cristo devidamente. No versículo 16, ele nos diz que devemos orar para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor Jesus. Paulo diz, no homem interior, em algumas versões. Então, o que é este homem interior? O que é ser fortalecido? O homem interior ser fortalecido. Então, esta é a parte mais íntima do cristão, que Paulo diz, homem interior. É o espírito do homem que serve a Deus com alegria. Amém. Então, precisamos ser fortalecidos. E se alimenta da palavra de Deus para se fortalecer, que é fiel nos seus compromissos com Cristo e com os homens. Então, ele vai ser cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Precisamos também orar para que aquela pessoa que o irmão ou a irmã conhece, que ainda não é suficiente maduro, que ele possa, então, servir a Deus e se alimentar e ser fiel nos seus compromissos. Então, esse homem interior é aquele que usa a armadura do Espírito. Por isso é que o nosso homem interior é que precisa ser fortalecido. Então, o nosso homem interior é o nosso espírito. E o nosso espírito também precisa ser fortalecido pela presença do Espírito Santo. Amém. No versículo 17, ele faz uma intercessão para que devemos orar para que Cristo faça morada constante e efetiva no coração dos cristãos. Tem muitos cristãos que não agem ainda desta forma. Isso por quê? E quero dizer isso, fazer morada constante e efetiva. Isso significa que Cristo Jesus deve fazer morada permanente no nosso coração e não apenas ser um hóspede domingueiro. Jesus Cristo só entra no nosso coração de domingo pela manhã e domingo à noite ele vai embora, porque na segunda-feira eu tenho que fazer. Então, que essa nossa vida apenas aos domingos ou eventos da igreja. Então, tem algum evento da igreja, Jesus é o Senhor. Não tem nada demais. Deve ser ao domingo, mas também a segunda, terça, quarta, quinta e todos os dias da semana. Então, se assim for, esse que só é cristão, fervoroso, efetivo, só no domingo ou em algum evento, esse nosso coração mais parece um hotel do que uma morada permanente do Senhor. Por isso que devemos orar para que
Cristo seja a morada permanente do Senhor na vida de cada um, minha primeiramente e dos demais irmãos. Então, se Cristo Jesus mora no nosso coração, de segunda a segunda, ele está ali em todas as situações da nossa vida. Então, se ele está ali dentro de nós, em todas as situações da nossa vida, para quê? Para dirigir os nossos passos e supervisionar a nossa caminhada. Então, precisamos dele? Sim, sabemos que precisamos dele. Então, ele tem que estar morando dentro do nosso coração continuamente, jamais se esquecer quando vamos para o trabalho, quando estamos no trabalho, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas incrédulas. Temos que continuar com ele no nosso coração, mais ainda. Então, ele está conosco para também corrigir a nossa rota e, com certeza, monitorando todas as nossas ações para nos dar segurança e proteção. Então, se eu me esquecer dele, se ele me fizer morada temporária no meu coração, eu não posso receber esses benefícios de segurança e proteção. O nosso irmão, como comentou, vai viajar, ele precisa de segurança e proteção. A irmã Luzinete já agradeceu a Deus pela proteção e a segurança que o Senhor deu a eles de estarem vindo de Santa Catarina para São Paulo. Então, isto é o que nós carecemos e necessitamos, desse monitoramento do Senhor 24 horas. Para isso, ele tem que ficar 24 horas morando dentro de nós e buscarmos a ele com sabedoria. No versículo 18, devemos orar para que os cristãos venham a conhecer a Cristo em todas as dimensões. Então, todas as dimensões significa o quê? Que ele deve ser o nosso Senhor. Então, se ele é meu Senhor, eu tenho que ser obediente a ele. Se ele é meu Senhor, eu tenho que ser submisso a ele. Se ele é o nosso Salvador, como ele é, todas essas coisas, é claro. Se ele é o nosso Salvador, nós devemos agradecer por tão grande salvação. Se ele é o nosso guia, então ele é o nosso guia, sendo ele o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Pai. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso rei, ele é tudo para cada um de nós. Então, se ele é todas essas coisas na nossa vida, nós tendo assim um conhecimento maduro e completo de Cristo Jesus. Porque se ele é todas essas coisas na nossa vida, eu tenho certeza que ele é o meu protetor? Sim. Então, eu estou amadurecendo no conhecimento e até ter um conhecimento completo, como está na palavra do Senhor. Mas é ele, então, quem vai nos tornar maduros. Ele que vai completar a boa obra. É ele, não sou eu. Eu só devo fazer a minha parte, aquilo que me é obrigatório. Porque o Senhor é fiel e sempre fará aquilo que ele prometeu e que está na palavra dele, para nos capacitar. Amém. Versículo 19, Paulo diz, para orar para que todos conheçam o amor. Então, o amor experimental do Salvador. Não o que eu quero dizer com amor experimental? Não apenas o amor que está na mente. Eu conheço o amor de Cristo, é maravilhoso. Ele é benigno, ele é bondoso, por causa do seu amor incondicional, mas só está na mente. Não? Mas conhecendo esse amor experimental, é conhecendo a virtude do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque o amor é da natureza de Deus. Através de Cristo Jesus, esse amor foi demonstrado na cruz. Então, devo ter sempre isto em mente e mostrar o amor incondicional de Deus para com todos os pecadores. Não é para mostrar o amor incondicional de Deus para os irmãos em Cristo ou então principalmente dentro das reuniões da igreja. Ali fica muito fácil. Como nós dizemos, é como pescar em aquário, não? Então, não é dessa forma. É lá naquele lugar onde nós passamos
por pessoas que nos ignoram, por pessoas que nos discriminam. Então, isso é que eu tenho que mostrar o amor incondicional de Deus. Não é meu, é de Deus. Por causa desse amor incondicional de Deus, é para com todos os pecadores, da qual eu sou um deles. Né? Então, uma vez que Jesus ama o pecador e quer salvá-lo. Então, é desta forma que também devemos fazer. Devemos orar para que todos os cristãos sejam cheios da plenitude do Senhor. Como ele disse nesse versículo que nós lemos alguns minutos atrás. Para eu, como todos nós, devemos então ser cheios da plenitude do Senhor, que ele possa habitar todos os dias da semana, em todas as situações, porque ele pode habitar numa situação, mas na outra situação eu não preciso dele. Eu faço por minha cabeça, por minhas forças, pelo meu conhecimento. Não, aí não está completo. Isso não é plenitude. Isso é uma certa porcentagem. Então, que todos devemos orar para que todos os cristãos sejam cheios da plenitude do Senhor, para assim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Devemos ser cheios da plenitude de Cristo para não deixarmos nada que não seja direcionado pelo Pai. Então, se é alguma coisa menos que 100%, já está incompleto, já não está correto. E precisamos da plenitude do Pai, então, precisamos da plenitude do Espírito Santo, com certeza. Precisamos da plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dessa forma, vamos orar com sabedoria, com discernimento e, acima de tudo, com reverência, sabendo que a resposta está nas mãos do Senhor. Então, assim, aguardar no momento que Ele vai nos responder e da forma que Ele vai me responder. Se eu não gostar, é por causa do meu erro, daquilo que eu não estou fazendo correto, porque Ele tem o melhor. Nós cremos que Ele tem o melhor. Se eu não gostar, é problema comigo, não com Ele. Então, se eu não for direcionado pelo Espírito Santo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, assim nós não vamos orar em vão. Não vamos fazer a oração de tolo, também como está na palavra de Deus. Então vamos orar sabendo que nós vamos ser ouvidos e respondidos pelo nosso sublime Deus, pelo nosso Deus amoroso, e que é amoroso para com todos. Então, sem nos exaltar diante dos homens e sem nos exaltar diante de Deus, muito menos. Porque muitas vezes a pessoa se apresenta, em vez de ele se apresentar com o seu nome, ele se apresenta com um título. Eu sou advogado. Eu não perguntei se é advogado, eu perguntei qual é o seu nome. Mas a pessoa coloca o título. Então isso já vem está embutida uma certa vanglória, aquilo que não agrada a Deus. Um exemplo bem simples, mas que muitas vezes a gente encontra. Então, para eu ser respondido na minha oração, para o irmão e a irmã serem atendidos na vossa oração, não se esqueça desses pequenos detalhes que o publicano apresentou. Senhor. Primeiro ele chamou de Senhor porque ele sabia que Deus é Senhor da vida dele. Tem misericórdia de mim. Aliás, nenhum dos dois pronunciou palavra nenhuma, segundo a parábola. Porque ele batia no peito e o primeiro, o fariseu, orava no seu íntimo. Ou seja, ele não pronunciou palavras. E muitas vezes a nossa oração não necessita de palavras como vocês me ouvem agora. A oração é: fecha a porta do seu quarto, ajoelha e ora a Deus. Ninguém precisa saber o que você está falando, mas o Senhor sabe. Então, dessa forma, mais uma forma de orarmos a Deus e que a nossa oração não vai ser em vão
e sim vai ser respondida. Amém. E não orar também com egoísmo, com aquilo que eu penso que eu necessito, mas que não me é necessário. E se não me é necessário, o Senhor não vai responder, porque eu estou pedindo para benefício próprio ou com uma, como nós dizemos, com uma segunda intenção. E com o Senhor isto não funciona. Ele conhece o nosso coração. Não é o que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos. E que o Senhor esteja, então, abençoando a cada um de nós no momento da nossa oração em favor de outros, na nossa oração intercessória. Amém. Agradecemos mais uma vez a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos com vocês e que o Senhor esteja respondendo à oração de cada um de vocês e que a oração de cada um de nós seja sempre baseada, fundamentada no nome precioso e santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque não há outro a qual devemos nos dirigir a Deus, mas somente em Cristo Jesus. Então, além dele nos conceder a salvação, a vida eterna, também ele nos concede esse privilégio de conversarmos com o Pai através deste santo nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, agradeço a Deus e agradeço a presença de vocês. E possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, querendo o nosso santo Deus. Vamos orar, então, para que o Senhor esteja despedindo a cada um de nós em paz. Senhor Deus e Pai, esta palavra é para mim, é para cada um de nós. Esta palavra é a Tua palavra, é ela que deve fazer morada no nosso coração. Que o Senhor esteja dando o crescimento que cada um de nós necessita para orar a Ti com eficiência, com sabedoria, discernimento, humildade e reverência a Ti. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, é que nós Te louvamos, Te agradecemos e Te pedimos esta presença preciosa e santa, falando em cada coração, assim como tem falado no nosso coração. Estende as Tuas mãos e as Tuas bênçãos àquele que necessita da cura, da libertação. Abre o coração e a mente daqueles que nos veem através deste vídeo, que ainda não receberam a Cristo Jesus, que possam receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós Te agradecemos, nos alegramos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve e nos atende, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação no Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde nesse precioso santo nome do Filho, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, muito grato.